Gênesis capítulo 3, nós vamos ver do verso 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nós vimos na semana passada que esse diálogo da serpente com a mulher também foi uma maneira de despersonalizar Deus. Lembra que nós terminamos falando sobre isso? Como assim, Nayane? Falar que você não estava aqui. Antes do capítulo 3, Deus, desde o capítulo 1 e no capítulo 2, ele é chamado de Senhor Deus. Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus criou, Senhor Deus falou, Senhor Deus disse, Senhor Deus, Senhor Deus. 10 vezes chama-se Senhor Deus. Inclusive o capítulo 3 começa, a serpente que o Senhor Deus criou. Mas quando a serpente começa a dialogar com Eva, ele não chama, ele não fala Senhor Deus, ele simplesmente fala Deus. E ela compra a ideia sem que ela perceba. Porque ela também só está acostumada de chamar ele de Senhor Deus. Mas ela também entra nessa armadilha, nessa cilada, e chama Deus também. Pode observar lá, Vladimir, você também não estava aqui semana passada. Olha lá, mas a serpente, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse. Então aqui é a primeira vez que a relação para Deus não é Senhor Deus, é só Deus. E olha a resposta dela, Baidemir. Disse a mulher: é assim que Deus disse. Então quer dizer, começa a despersonalização de Deus. Ele passa de ser o Senhor Deus, o senhorio dele, ele passa a ser apenas uma ideia. É uma desconstrução de Deus. É a desconstrução do ser de Deus. E aí nós terminamos com esse slide aqui, ó. O diálogo em Gênesis 3 entre a serpente e Eva é a primeira conversa sobre Deus. Deus é tratado como uma terceira pessoa. Percebe? Aqui você tem a serpente, Eva e despersonalizada. Deus é só mais um personagem. Como se fosse coiguais. Deus é mais um personagem. Mas às vezes nós fazemos isso sem perceber. Quando a gente quer inventar uma desculpa para qualquer coisa, a gente fala: mas Deus não tem nada errado você chamar Deus de Deus, não tem nada errado. Por causa de Jesus Cristo. Mas a forma como a gente fala Deus, às vezes é a forma errada, porque é uma forma que a gente quer deixar Deus equânime. Quase que como que fosse assim, Newton. Deus fala isso, mas eu penso desse jeito. É o nosso. Então aqui, é imperceptível isso aqui, gente. Quase ninguém percebe isso. Só com uma lupa. Então você percebe, Deus é tratado como uma terceira pessoa. A serpente e a mulher discutem teologia. Eles falam sobre Deus. Deus foi objetificado. Deus deixou de ser um ser para ser uma ideia. A abordagem inicial de Satanás é enganar, não negar. Porque, veja, eu falei isso, vou repetir, o ateísmo
O ateísmo é uma filosofia. Ele não é a prova de que Deus não existe. Ateísmo é uma corrente filosófica que não aceita a presença de Deus. É diferente dele não existir. Agora, você pode discutir com ele, não tem problema com o ateu. Ele simplesmente não quer acreditar que Deus é. Mas isso não significa que ele de fato não existe. Ateísmo é uma corrente de pensamento. Agora, o problema não é ateísmo. O problema é a indiferença em relação a Deus. Porque quando Deus passa a ser um objeto de estudo e não um ser. Porque veja, a discussão aqui de Gênesis 3, Newton, não é do Senhor Deus, é de Deus. Ou seja, vamos discutir o que ele diz para ver se ele tem razão. Vamos abrir um diálogo. Vamos usar Deus como uma ideia para ser discutida, não como um ser que tem uma soberania. Percebe que é diferente? Quem é ele, não o que é. Não é quem é ele, né? Mas o que é ele. Então vamos discutir o que Deus diz como se Deus fosse uma pessoa como uma outra qualquer, que tem uma ideia, que traz uma ideia. Vamos discutir se essa pessoa tem razão ou não tem razão. Percebe? Essa é a dinâmica da serpente. É tratar Deus como uma ideia. E aqui nós vamos entrar no ateísmo, que ele é interessante, né? O ateu convive com Deus mais do que o crente. Sabiam disso? Porque ele tem que negar Deus o tempo todo. Então ele convive com Deus mais do que o próprio cristão. Então, o problema não é o ateísmo, o problema é a indiferença. Oi, Edna, o que você falou? O problema é desconfigurar Deus. É o que está acontecendo, pessoal. A pós-modernidade é uma proposta de vida. A pós-modernidade é uma proposta. Na pós-modernidade, a pós-modernidade não nega Deus. Ela o desqualifica. É aquela história do diminuir ele, né? Como é que nós falamos mal? Eu até estava discutindo essa semana, conversando com uma pessoa, e a pessoa estava falando dessa coisa de eu vou para a igreja para encontrar com Deus lá. Eu estou diminuindo. É um reducionismo, né? É um Deus onipresente. Né? Eu tenho que ir lá na igreja para falar com Deus. Lá na igreja. Então, na verdade, Deus precisa estar em todos os lugares, né? E aí a pessoa diminui Deus para poder tentar entender Deus. Claro, na sua grandiosidade. Mas não é muito distante dessa pessoa aí, porque lá na igreja o corpo de Cristo está lá. Se o corpo de Cristo está lá, Cristo está lá. Não, sim, mas está certo. Mas Deus não mora lá. Deus mora em quem está lá. Então esse problema de fazer o espaço sacral, a pessoa precisa entender isso. Um espaço, presta atenção, mágico. Quando nós transformamos o espaço sacral em espaço mágico, é o reducionismo de Deus. Então, isso também pode ser uma cilada da serpente. Então, nós não discutimos quem é Deus. Não temos como estudar quem é Deus. A teologia não é um estudo sobre Deus. Teologia é um estudo da fala de Deus. O que o Senhor Deus falou, vamos considerar. Da autorrevelação de Deus. É da autorrevelação. Então, ele se dá a conhecer alguma coisa dele. Eu estava na... Vou falar sobre isso, acho que semana que vem. Estava dando uma aula essa semana passada.
que nós só temos, o ser humano só pode usar aproximadamente 6, 7% da capacidade total de seu intelecto. Não, os top, do Newton para cima. Só os top. 7%, esse é gênio. Agora, 7% é o limite do ser humano, Deus nunca cabe lá dentro. Porque Deus não é objeto de estudo. Então, o que a serpente faz? Senhor Deus, então, vamos ver o que essa ideia diz. Então, a abordagem inicial de Satanás é enganar e não negar. Então, a pós-modernidade, ela não nega Deus, mas ela engana sobre Deus. Ela reduz Deus a um campo de discussão. E aí Deus torna-se um ser assim, como qualquer um outro que pode ser estudado e é subjetivo. O que é Deus para mim, não é Deus para você. Não, o meu Deus, eu nunca gostei de cristão que diz assim, o meu Deus, você fala, mas que Deus que é o dela? Vocês conhecem algum cristão que fala isso? Os mais antigos gostam de falar, né? Se for no sentido de um Deus pessoal, eu não vejo problema nenhum. Davi chamou Deus de meu Deus, né? Mas nos Salmos. Sim. Mas se for, justamente como você está falando, né? A nível de como se fosse só dele, aí é complicado. Porque veja, você vai usar o Davi, e claro que o Davi, quando todo o processo dele, o contexto dele era um Deus só. E por que Davi falava meu Deus? Porque havia outros. Não, porque havia outros. Tem outros. Tem muitos outros. Mas hoje, Deus é uma ideia subjetiva. No contexto de hoje é outro, Giovanni. Na pós-modernidade, você pode ter o seu Deus. Então, quando alguns cristãos falam que eu fico complicado com esse negócio. Eu não falo meu Deus, eu prefiro falar o Senhor Deus. Tem os que... eu tô na prateleira, meu. Eu tô na prateleira. Muito bem. A abordagem inicial de Satanás é enganar, não negar, para causar dúvidas, não desobediência. Então, o diabo não chega... A serpente não chega convidando o sujeito para ser desobediente logo de cara. Ele chega sorrateiramente com o princípio da dúvida vai escalonando. Né? Satanás veio a Eva como um inquiridor. Ele deliberadamente distorceu o mandamento de Deus, mas de forma a implicar. Em outras palavras, ele disse assim, Nayane, posso estar errado aqui, então corrija-me se eu estiver enganado. Quando você fala assim, você abre espaço para a falsa humildade. Percebe? Eu posso estar enganado, me corrija se eu estou errado. A da falsa humildade, da falsa humildade, vem a discussão do assunto. Aí você traz o assunto para onde você quiser. Entendeu? Agora, isso aqui a gente não viu, vamos retomar daqui. Refazemos Deus à nossa imagem, despersonalizando-o de Yahvé, o Deus que eu sou o que sou, para um Deus que não leva o pecado a sério. E as pessoas fazem tanta coisa errada e parece que nada de punição acontece com tais pessoas. Satanás disse para Eva, é claro que não morrereis. Ou seja, a ideia de Satanás é, Deus criou você e não foi para condenar você, mas para você viver e experimentar a vida. Liberalismo. Então veja, você sabe o que é a morte? Não sei. Como é que você pode acreditar numa coisa dessa? Você já viu algum ser morrer? Não, nunca vi. Como é que você pode acreditar numa coisa dessa? Então quer dizer, o terreno fica mais fácil porque a experiência de morte não era uma experiência vivida por ela. Sabe que a serpente tem razão? Pode ser que Deus só deu medo em mim. Deus deu medo na gente. Mas de verdade não acontece nada. Porque a fala da serpente é, eu conheço Deus. Eu sei quem é Deus. E claro que vocês não vão morrer. Certo que vocês não vão morrer. E presta atenção que a gente vai voltar nessa fala aqui depois. Jeremias 5, 11 a 12. Porque perfidamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor.
Negaram o Senhor e disseram, não é Ele, nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. Foi quando Deus disse que haveria de ter um cerco, né, com Nabucodonosor e tal, e Deus, aí os profetas dizem assim, Deus falou que vai vir assim, aí o povo disse, não teremos nem espada, ou seja, não vai ter nem guerra e nem fome. Deus falou, olha só, esse de Sofonias é mais escandaloso ainda. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho. E dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Esse é o grande problema. É preferível o cara chegar e dizer, eu não creio em Deus e fazer o que ele quiser, porque pelo menos o ateu está sendo sincero. Correto? O ateu está sendo muito mais íntegro. É até loucura que eu vou dizer aqui, então preste bem atenção, pode ser uma heresia. O ateu é muito mais íntegro, dizendo que não crê em Deus e faz um monte de bobagem, do que aquele que diz que crê em Deus, reduz Deus e faz tudo aquilo que Deus não gostaria que ele fizesse. É o problema do Apocalipse 3:20, 3:2 que você estava falando para mim, não és frio e nem quente. Então veja, o que eu preciso? Eu preciso dizer o seguinte, Deus existe e Ele tem um plano para a minha vida. Isso é fatal, para qualquer um pensar isso. Eu já falei para vocês, eu acho, que um filósofo francês, ele estava dando uma palestra na USP em São Paulo, e quando ele terminou de dar a palestra, perguntaram para ele, professor, qual é a maior necessidade da humanidade? Boa pergunta para o filósofo, né? Ele é filósofo, né? O filósofo trabalha com a existência, problemas existenciais e tal. E ele responde, o maior problema da humanidade é saber se Deus existe. Aí todo mundo ficou todo mundo pensando que ele vai dar uma resposta sobre algum tema social, racismo, pobreza, que mais que o pessoal gosta de discutir aí? Justiça social, fome. Todo mundo pensou, quando resolver a fome no mundo, não. Aí a turma, lógico, vai perguntar, por quê? Porque piorou, né? E ele vai dizer, porque se Deus existe, existe uma maneira certa de viver. Ninguém pode viver de qualquer jeito. Essa é a grande grita da humanidade. Então, o que a serpente faz? Não nega, mas apresenta um Deus desconfigurado. O que é pior? É pior desconfigurar Deus. Né? Satanás quer quebrar essa relação de confiança entre Deus e os humanos, mas para isso ele precisa gerar uma imagem distorcida de Deus. E aqui está o ponto. Ele nem gosta muito do ateísmo. Não gosta muito do ateísmo. O ateísmo não ajuda em muita coisa. Porque vai que o cara depois crê, né? Então é preferível corroer a crença dele. Claro, é melhor corroer a crença dele. Porque o ateu um dia pode crer, aí eu estou lascado, não é? Então eu preciso corroer a crença dele. Deus não é assim, Deus aceita tudo, Deus é amor, Ele não importa o que você faz. Mas no Rio de Janeiro, não tem lá no morro lá do Rio de Janeiro, uma quadrilha de traficantes que o nome deles é o Exército de Deus? Como é que é lá? Hã? Não, exército de Deus. É um exército, os caras têm camisa de cristão, Bíblia, Leão de Judá. Eles só entra crente lá. Uma favela, né? Lá no Rio, você sabia dessa? Não, e só entra crente lá. Se o cara for macumbeiro, não entra. Ali só entra quem é evangélico. Expulsaram os macumbeiros. Expulsaram. Lá só entra quem é evangélico. Tem esse detalhe, nem católico presta. Tem que ser evangélico. Aí tem lá os guerreiros de Deus, como é que é? Exército de Deus, eles têm camisa e tudo com fuzil lá. Os caras... Que loucura, meu! Eles fazem oração.
Saiu uma reportagem em algum site de jornal, não lembro. Eles fazem oração antes de dar os golpes, antes de cometer crime, pede a bênção de Deus, aquela coisa toda. Aquela coisa. Tem de tudo. Fala, Nil. Ele começou uma igreja na favela. E aí os praticantes lá pediram oração para ele Ah, fazer o crime. Exatamente. Então veja. Sabe qual que é o sentido original da oração? Eu já tive, já uma vez estive junto numa situação assim. Orar, o bandido quando vai fazer um assalto, eles oram para que eles não tenham que atirar, para que não exista tiro. Que esteja tudo tranquilo no trabalho. Que eles possam fazer o assalto. Não, assalto não, o trabalho. Sem ter que matar ninguém, sem ter que Morrer. sem ter que atirar. Porque para eles o assalto bom é aquele que... E não dá um tiro. Aí eles comemoram isso. Fazem culto. E louvam a Deus, certeza, vão para a igreja e tudo. Atenção, pessoal, vamos ouvir ali o nosso querido irmão. O ateu não acredita em Deus, Sim. mas não acredita no diabo, tá bom? Não, o ateu nesse sentido, Vaidemir, o ateu nesse sentido, ele teoricamente, ele é despido de qualquer crença. No sobrenatural. Ele é despido, não quer dizer que ele lá no fundo... Eu conheço história de ateu convicto que daí a esposa era católica, ele era ateu, e aí alguém perguntou, mas você vai batizar seu filho? Você não é ateu? Eu sou, né? Vai que... Vai que... Vai. Mas essa questão é muito interessante do ateísmo, é bom discutir isso, mas não vamos discutir agora. Ele é ateu até o avião começar a cair. Se ele conseguir implantar esse vírus na mente das pessoas, seu trabalho estará cumprido. Esse é o vírus que ele quer implantar. Alguns exemplos de como podemos despersonalizar Deus. Preste atenção nisso aqui, viu? Isso aqui é muito importante. Isso aí está no nosso dia a dia, da nossa agenda, Sérgio. Como um Deus moralista, ele quer que sejamos geralmente pessoas moralistas. Um Deus punidor, castigador. Um Deus que se você não vier no culto, você vai ter um prejuízo nessa semana. Se você não der o seu dízimo, o gafanhoto... Como é lá, Nito, que você ensinava para o teu povo lá? O devorador. E, rapaz, os caras classificaram até uns tipos de... O contador, você ensinava isso pro teu povo, né? O contador, migrador, exterminador do futuro, tudo. Não, se você não der o dízimo, se você falhar muito, depende, se você falhar demais, é o devorador. Se você falar sabe? É o pior de todos. Então o que acontece? É um Deus moralista. É um Deus que você tem medo dele. Como um Deus terapêutico, ele quer que sejamos geralmente felizes na vida. Não, Deus não se importa o que você vai fazer, porque Deus quer a tua felicidade. Se isso te dá prazer, pode fazer. Se isso te dá alegria, pode fazer. Se isso te promove alguma sensação de bem-estar, pode fazer, porque Deus quer o teu bem. Um Deus é um Deus psicólogo, um Deus... Né? Tem aquela a modalidade de uns 4 anos atrás, surgiu a modalidade deística terapêutica. Modalidade deística terapêutica. É o Deus que quer a sua felicidade, não importa onde você esteja. Isso aí é desconfigurar Deus, né? Como um Deus deísta. Deísmo é a ideia do senhorio ausente. Portanto, tente viver uma vida boa. Vá em frente, busque-a. Você vai ficar bem com Deus. Como um Deus só amor, e Ele quer que as pessoas sejam felizes a seu jeito. Punição, castigo, nada disso corresponde com Deus. Nós podemos despersonalizar Deus de qualquer maneira. Esse é o Senhor Deus. Esse é o tratamento pessoal de Deus. Ele é o Deus pessoal que deseja se relacionar pessoalmente com o seu povo. Este é o primeiro ato da Bíblia de despersonalização de Deus. Esse Deus de quem a serpente fala, ele não é o Deus de Yahvé. Ele é apenas aquele Deus vago lá fora. Aquele que falou, mas não dá para acreditar no que ele falou.
A ideia de Deus da Bíblia, a palavra usada lá, pode ser substituída por a divindade. E você tem uma estimativa muito boa de como a palavra funciona. Não é um nome pessoal, é uma classificação do tipo de natureza que Deus tem. Satanás ataca Deus menosprezando-o e exaltando o homem. O homem é exaltado aqui quando a serpente tenta fazer Deus parecer inferior. Então, é o que muitos pastores fazem. Muitos pastores fazem. Eu acredito que os que estão aqui não é desse nível. Mas muitos outros fazem. Deus se submete. Criam falsas teologias. A teologia não da prosperidade, não. É aquela autoridade, como é que fala lá? Cobertura espiritual, obrigado. Cobertura espiritual. Se você só vai ser abençoado se eu der a bênção. Se eu não der a bênção, você não... Sabe, cadê Deus nessa história? Isso é truque da serpente. Eu fui fazer um pastor amigo nosso. Cobertura espiritual. Não, vamos falar o que é cobertura espiritual e o que é a teologia da cobertura espiritual. São duas coisas diferentes. Eu fui um pastor amigo nosso. Ele não é do curso aqui, mas é um amigo nosso. Ele chegou para mim e falou assim, Irã, vai ter um palestrante aqui, ele vem lá de Brasília, vai falar sobre nem lembro o nome dele, tem uns 5 anos, 6 anos isso. Ele vai falar sobre cobertura espiritual, essas coisas todas. Caramba, tá tudo bem, eu vou lá. Meus irmãos, eu fui na sexta-feira, fiquei arrepiado. E aí eu lembro que na época eu levei 2 alunos do seminário para ir assistir esse curso. Eu deixei eles assistirem para eles criarem anticorpos. Né? Para criar anticorpos. Aí eu falei bem assim, terminou o primeiro dia, eu falei, o que vocês acharam? Nossa, mas a mensagem desse pregador é muito estranha, né? Muito estranha. Eu falei, como é que você chama isso? Eles falaram, falando uma coisa, falando outra. Eu falei, isso se chama teologia do domínio. A maneira como ele falou é do domínio. Aí no sábado eu não fui, eu tinha um compromisso. E no domingo de manhã eu fui, para honrar o colega. Fui lá. Bom, aí eu fiquei até uma hora que eu falei, eu já escutei demais, eu acho que eu vou embora. Quando ele falou assim, e ele induzia o povo a responder amém, concordando com o que ele estava falando, né? E aí ele falou assim, se você for convidado para ir para outra igreja, para qualquer outra coisa, se você pedir ao seu pastor e ele não deixar você ir, você for, Deus vai te amaldiçoar. Quando ele falou isso, bom, já chega. Já deu. Eu me levantei do recinto, todo mundo viu que eu estava mais ou menos no meio, e fui embora. Não deu para aguentar mais. Não deu para aguentar. Quem que vem depois disso? Que Deus é esse? Agora, a cobertura espiritual, ela não é oficial, Newton. Agora, isso aí tem muito. Hoje até diminuiu um pouco, mas logo no início do G12. Sim. Isso aí era uma coisa absurda. Era absurdo. Então, tem cobertura espiritual? Tem, mas eu nem preciso evocá-la. Porque eu, e não é só o pastor que dá, mas o membro da igreja, quando ora pelo pastor dele, ele está dando uma cobertura espiritual. Claro que é. Então, eu não tenho que oficializar isso aí, eu que tenho. Uai, Deus está onde nessa história? Não, e numa relação de mentoria, discipulado, isso sim existe na Bíblia, né? O problema é essa cobertura querendo a proeminência, a primazia. O problema... Querendo o dízimo dos pastores de grande sim. Para o cara viver uma vida de luxo, ostentação. É isso. O problema, sabe qual é, meus irmãos? O problema são os neologismos que se inventam por aí. Você disse, tudo isso existe na Bíblia a partir de Deus, não do ser humano. Isso é despersonalização de Deus. E Cristo é a nossa. Claro! Lembra que eu falei para vocês do ungido, né, esses dias atrás? Então, quer dizer, eu pego aquilo que me interessa, teologizo aquilo e trato aquilo como uma verdade absoluta, um axioma.
Eu transformo isso num axioma. O que é um axioma? Axioma é uma tese irrefutável por ela só. Por exemplo, quando você fala uma frase, você não precisa provar porque ela está carregada de verdade incontestável. Por exemplo, o ser humano não consegue ficar sem respirar 3 minutos. Você precisa provar isso? Isso é o quê? Um axioma. Inclusive, essa palavra até é da matemática. Axioma, isso aí. Então, quer dizer, e o cara teologiza isso, transforma num axioma. Ninguém pode falar outra coisa. O que eu falei, eu sou ungido de Deus, despersonaliza Deus. Eu tomo o lugar de Deus. Vira uma ditadura. De ditadura você conhece bem. De ditadura você conhece bem. Fala. No meu caso, com relação, falando assim dessa visão de igreja, eu vejo quando a pessoa vem para a igreja em si, e o pastor recebe a pessoa toda, né, desorientada, quebrada, né, emocionalmente, em todo sentido, o pastor trabalha ela e vai trabalhando e resgata, chega um ponto que essa pessoa está pronta até para ajudar a ser. Claro. No meu caso, quando ela fica pronta, ela sai. Pois é. Mas o seu ministério é esse, né? Depois que você deixou a pessoa pronta... Aí ela vai para trabalhar em outro lugar. Mas você fez o que é certo, né? Em vez de fugir da situação, Eva tentou defender Deus. Aqui, pessoal, presta atenção. Eu fiz desse Gênesis 3 uma lupa. Eu li com lupa. Em vez de fugir da situação, Eva tentou defender a Deus. Esse foi o seu erro fundamental, porque não se pode dialogar com o diabo. Ao defender Deus, no entanto, Eva não o citou corretamente, repetiu a mesma fala da serpente. Deus disse. Pode falar, né? Tá, né? Rapaz. Não, é pra você ver. Aqui é o zumbi? Como é que é o nome daquele seriado lá? O famoso seriado lá do zumbi? Olha lá. Arquivo. Eva alterou sua palavra e sua interpretação nas declarações divinas, criou uma armadilha para ela. Suas pequenas modificações dão algumas dicas do que estava acontecendo neste momento trágico na mente de Eva. É digno de nota observar que Eva, ao se referir à pessoa divina apenas como Deus, em vez de falar sobre ele de maneira pessoal, usando o seu nome próprio da aliança, o Senhor, ela se distancia do seu Criador. Eva já estava começando a vacilar. A queda realmente aconteceu antes dela comer o fruto. O comer o fruto só foi o clímax. Comer o fruto só foi o ápice, mas ela já começou, ela começa a se desviar de Deus quando ela aceita a sugestão. Quando a serpente fala, é assim que Deus disse, ela poderia dizer, assim que Deus disse, não, o Senhor falou. Ela não fala isso, ela repete a mesma fala da serpente. A serpente diz, é assim que Deus disse, ela fala, não, Deus disse, quer dizer, ela já comprou a ideia. Então ali ela já começa a vacilar. Gente, só me lembrou mais uma situação, desculpa. Você está falante hoje. Quando a pessoa... Olha aí, Nil. Quando a pessoa recai lá, né? Recai, ela sempre chega lá falando, né? Que ele fala assim, porque eu recaí ontem, porque eu fiz isso. Não quero saber. Até brinco com ele, não quero saber da hora que você comeu a maçã, eu quero saber onde é que você trocou. Exatamente. Não é a hora que você comeu o fruto, é o que te fez se aproximar dele. Você tropeça lá atrás, vai querer. Então, isso aqui, pessoal, é muito importante. Pastores, nós devemos ensinar o nosso povo a manter sempre essa honra a Deus e esse amor a Deus. A questão lá que o Lucas estava compartilhando comigo, agora ali no café. Porque faz. Agora, depois vai vir chorando. Então, as pessoas começam, preste atenção, pessoal, isso é muito importante. Nem tudo que reluz é ouro. Então, quer dizer, aquilo que eu começo a imaginar, uma possibilidade. Não, mas Deus tem que me entender.
É você que tem que dar um jeito, Deus não tem que te entender. Então, nós pastores, nós devemos que trabalhar na prevenção. Prevenção. Vamos prevenir o nosso povo. O que tem de púlpito aí fazendo oba-oba? Só oba-oba. Só, sabe aquele negócio? Só o faz de conta. Mas não tem uma palavra que alimenta, que deixa a vida espiritual robusta, aquela força. Né? Vou fazer uma pergunta. Sim. Porque eu sei que o pecado começa no pensamento, né? Tá, mas vem o pensamento, você já combate ele. Aham. Isso de Opa, tá repreendido. Aham. Tá, daí você tá fazendo certo. Porque Com certeza. Você tem o sentimento e começa a pensar como é que você vai agir. Como é que você vai agir? Eu considerar como é que eu poderia fazer sem que de fato seja errado. Porque todo mundo acha que tem. O pecado vem no pensamento. Não, claro. Então a gente vai melhorando e. Claro, o pecado vem. E a tentação, né? O pecado é o começo. Exatamente. Já vem a tentação. Jesus Cristo foi tentado também na mente, ué. Sim. É que Jesus fala, quando matar, como é que é? Aquela frase que ele fala assim, antes era se matar, era pecado, agora eu já digo, se você pensou... Já matou. Agora, eu quero perguntar para vocês, o texto bíblico não fala, mas você já parou para pensar na possibilidade que na tentação de Jesus, Satanás não estava de uma forma pessoal, mas na mente? Sim. Deixa eu entender. É como você falou, é na mente. É na mente. Exatamente. Exatamente. Os especialistas chamam de casa de pensamento. Então, começa aqui. Então, Eva começou na mente. Falamos sobre isso a semana passada, sobre cognição. Eva já estava começando a vacilar. A queda realmente aconteceu antes dela comer o fruto. Porque seu pensamento sobre Deus estava errado. Começou errado quando ela não disse Senhor Deus. Então, ela já mostra a fraqueza ali. Quando ela disse, é assim que Deus disse. Não, não é assim que Deus disse. O Senhor Deus falou. Acabou. Ela já abriu para negociar, entende? E o pecado sempre começa ali, Daiane. Em nosso pensamento. Satanás efetivamente lançou as bases. Então começa no nosso pensamento. Ela tinha uma dificuldade, né? Que ela não tinha um contra-argumento, né? Mas sabe, ela tinha contra-argumento. Não, digo assim, com outras pessoas. Era com ela mesmo porque ela conversava Com o marido dela. Mas ela não tinha. E ela conversava com a Trindade também. Então ela tinha todas as bases. Ela podia fazer, e o próprio Adão também não faz isso, né? Mas a serpente se aproxima dela porque vê nela uma insegurança? Não. Ela não tinha insegurança, era uma coisa que não existia. Não tinha medo. Não tinha medo de essas coisas, não tinha. Mentira, engano, não tinha. Pode ser que tenha tentado Adão também, né? Não, o texto não vai dizer isso, mas pelo jeito que o texto vai dizer, Adão estava do lado dela. Porque Deus vai dizer isso, porque ouviste a voz da tua mulher. Então, ela comeu e disse, eu não morri, pode comer. É isso que Deus falou. Ele também poderia dizer, o Senhor Deus falou, porque Deus, negócio, nunca chamaram Deus de Deus, nunca chamaram quantos, sei lá, séculos de existência deles, nunca chamaram Deus de Deus. É por isso que eu digo que faltou contra-argumento, porque Adão podia ter dito para ela. Não, mas ele permitiu. E outra coisa, o pessoal brinca muito que a mulher, desde aquela época... Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que os dois eram co-iguais. Viu, Cid? Ela já tinha comido faz horas. Depois que foi. Ele atraiu Eva para uma discussão com ele e plantou a semente da dúvida sobre a palavra de Deus. E expôs o entendimento incompleto de Eva da palavra de Deus. Agora, ele se prepara para matar em total contradição ao que Deus disse. Satanás efetivamente lançou as bases. Ele atraiu Eva para uma discussão com ele e plantou a semente da dúvida sobre a palavra de Deus. E isso aqui vai
mostrando a falha dela, né? Segundo, duvidando do caráter de Deus, Gênesis 3:4. Em seguida, ele continua dizendo que Deus não é realmente bom. Preste atenção, essa é a ideia. Ele está tentando esconder algo bom de você. Deus não é tão bom, ao contrário, ele está tentando esconder algo bom de você. O que é bom para mim? Ser fonte do conhecimento do bem e do mal. Se você souber como é bom conhecer o bem e o mal a partir de si, sem que Deus esteja dando as ordens, é a melhor coisa que existe. Depender de Deus. Exatamente, porque Deus sabe, olha só, mais uma vez chamando Deus de Deus, porque Deus sabe que no dia em que dele comer dele, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Deus sabe. Deus não quer dizer, porque ele não quer que você seja feliz. Essa é a ideia, pessoal, é a mesma ideia. E eu afirmo, foi o mesmo argumento que ele usou com os anjos. Mesmo. Não tem diferença. A fala dele com a Eva é a fala dele com os anjos. Não tem outro, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E o estado de Eva é um pouco inferior ao dos anjos, porque os anjos foram criados de maneira com conhecimento completo. Não é o caso de Eva. Mas nesse sentido de sedução foi a mesma. Satanás quer que duvidemos da bondade de Deus. Deus é bom ou não? Mas se eu creio que Deus é bom, e eu não faço uma coisa, porque se eu fizer alguma coisa, Deus vai me castigar, ele já não é bom. Olha como é que a gente pode tirar a bondade de Deus. Ele é justiceiro. Ele é justiceiro. Deus é bom? Ele é bom sempre, o tempo inteiro, todo o tempo. Ele é bom quando diz não para mim. E ele é bom quando ele me corrige quando eu preciso ser corrigido. Principalmente. Agora, Deus é bom, mas se é bom, percebe? Então, Deus punidor, os processos de petrificação hoje, a Europa, como é que é chamada a Europa hoje? A Europa? Isso, Europa é um continente pós-cristão. Quem foi que criou isso? Não, mas bem antes, quando a corrupção chegou no papado, eles apresentaram um Deus que não é um Deus da Escritura. Depois veio o período da Inquisição. O racionalismo. Exato, depois vem outras bombas. Então quer dizer, o que está acontecendo? Satanás agindo na sociedade. E vou dizer, a sociedade ocidental é a sociedade que se livrou, que de uma certa maneira cultivou o evangelho e protegeu o evangelho de ser destruído no Oriente. E olha a situação que a gente está, um continente pós-cristão. Não confiando em Deus, confiaremos em nós mesmos, pensando que podemos nos tornar como Deus. Orgulho e desobediência seguem rapidamente as pegadas da incredulidade. Orgulho e desobediência, lá viu Lê, para vocês lá, numa situação lá, seguem rapidamente as pegadas da incredulidade. Satanás quer que vejamos o pecado como algo bom que um Deus mau não quer que tenhamos. Sua principal mentira para nós é: o pecado não é ruim e Deus não é bom. É por isso que precisamos estar especialmente alertas quando estamos passando por um momento de sofrimento. No desafio direto de Satanás, ele tenta fazer Eva duvidar da bondade de Deus. Se Deus mente para ela, como ele pode ser bom? É o que ele diz, em outras palavras. Não, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, ou seja, eu estou duvidando da bondade de Deus. E duvidar da maldade do pecado. Se essa fruta é boa para ela, por que Deus não quer que ela coma? Por que Deus não quer que você coma? Veja, qual é a nossa relação com o mal e o pecado?
Qual é a relação? Como que a gente está levando o pecado para a nossa igreja? A gente tem que levar o pecado para a nossa igreja, né? Quer dizer, deixa eu explicar. O assunto. Tratar desse assunto, explicar o que é pecado. Às vezes tem gente na igreja que questiona pastor, que peita pastor, que até mesmo pastor que acha... É porque não está falando sobre o que é pecado. Quantas vezes vocês falam na igreja de vocês sobre pecado? O pecado em si. Percebe? Então, o que acontece? Às vezes, irmãos, as nossas igrejas têm que ouvir mais sobre pecado. É que a gente nem sempre fala. Porque não é atraente, Nayane. Irmãos, hoje, nesse mês, na igreja, nós vamos falar sobre o pecado. O pecado, suas consequências. Como evitar pecado? Olha, vai ser difícil, hein? Mas você tem que ensinar. O Nilton tem que ensinar. O Alex tem que ensinar. O Marquinho tem que ensinar. É a melhor maneira. É preferível você prevenir o pecado do que remediar o pecado. Preventivo. É preventivo. São assuntos preventivos. No meu caso, às vezes eu tenho que aliviar. Porque o cara chega tão arrebentado que ele chega se sentindo o grande pecador. É. E aí tem que fazer ele... Exatamente. apontar a graça. Adão, que estava com ela, também era culpado de desobedecer ao mandamento de Deus. Que Eva tenha ouvido ou não esse mandamento diretamente de Deus, era a responsabilidade de Adão proteger sua esposa e lembrá-la da palavra de Deus. Eva fez uma alteração pequena, preste atenção, pessoal, mas significativa em relação à declaração de Deus. O Senhor disse, certamente morrerás. Eva torna isso menos sério ao afirmar simplesmente, você poderá morrer. Tem diferença ou não tem? Vamos ler isso na Bíblia? Olha lá. Gênesis 3. Olha lá. É o versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis dele. Mas isso aí, Daiane, ninguém percebe. Essa fala dela não foi isso que Deus disse. Giovanni, não foi isso que Deus disse. O que Deus disse? Certamente... Mas o que ela disse? Poderá morrer, tia Lu. Opa, isso aqui é significativo, pessoal. Nós estamos lendo com a lupa. Ela já não recebeu na íntegra. Não, ela diminuiu, distorceu, aliviando o peso. Deus disse, certamente morrerás, certamente morrerás. Ela diz, poderá morrer. É engraçado como a gente, quando quer cometer algum ato errado, como é que a gente diminui o peso daquilo que Deus disse. Diminui a gravidade. Esse é o dilema, o famoso dilema. Você sabe que o dilema não é escolher uma coisa boa e uma coisa ruim. Sabiam disso? Quando alguém fala assim, eu estou num dilema. Dilema não é escolher uma coisa boa e uma coisa ruim. Dilema é escolher uma coisa ruim e ver qual menos prejuízo ele vai ter. Ele já escolheu o erro. O dilema é, eu vou escolher o erro total ou parcial? Esse é o tal do dilema. Então veja, irmãos e irmãs, ela vai aliviando o peso. Entenda que a palavra foi a maneira pela qual Adão e Eva puderam conhecer a Deus. A palavra era como eles podiam saber suas intenções, saber seus desejos para eles, saber contra o que eles os havia advertido.
quando estamos divididos entre o que a nossa natureza decaída deseja fazer e o que Deus deseja que façamos, então Satanás vem com a pergunta mortal: será que Deus realmente diz isso? Será que eu não estou errado? Será que eu não estou exagerando? Pô, será que foi isso mesmo? Será que eu não estou errando? Percebe? Você disse na mente. Será que é assim? Será que vai cair esse prejuízo, Suzy? Não é o que você estava compartilhando comigo ali quando você chegou? Ah, mas será que essa igreja é boa para você? Olha lá, você passou por fulano, te frustrou nisso, ciclano te frustrou naquilo, seu pastor deu uma dura em você. Será que de fato é o seu lugar? Percebe? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo não me ama, ele me odeia e ele quer destruir a minha vida. Destruir a minha vida. A sua também. Omitindo a palavra enfática crucial, certamente, isto é um sinal textual de que ela questionou a certeza da morte após a desobediência. Após a desobediência, talvez ela tenha concluído que a morte não é o resultado inevitável de transgredir o mandamento de Deus. Depois disso, e somente depois dessa situação, que essa situação aconteceu, a serpente foi capaz de fazer um ataque frontal completo, usando uma declaração que contradizia que o Criador havia declarado. O Senhor disse: quando comerdes, certamente morrereis. Mas Satanás afirmou corajosamente: é certo que não morrereis. Por que ele disse, preste atenção, pessoal, a serpente é que coisa astuta. Eva vai dizer assim, olha só, como que ela deu lado para ele, como que a gente dá lado também. Ela disse, porque Deus disse que no dia que nem tocar, porque no dia que a gente comer, possivelmente morreremos. Aí o que a serpente fala? Veja, quando ela coloca uma palavra em dúvida, porque é isso que ela põe em dúvida. Deus disse uma certeza, não foi? Certamente morrerás. Então ela vai dizer o quê? Podereis morrer. Aí o que ele fala agora para pisar na cabeça dela? Ela vem com uma dúvida e ele vem com uma falsa certeza, né? Mas observando o diálogo, ele fala com certeza. O que ela fala com dúvida, cara, que coisa mais impressionante esse diálogo. Meu Deus, por que Eva recebeu esse golpe mortal? Esse foi o golpe mortal. Porque ela, veja, ela é que foi aceitando a desconstrução de Deus. É que se ela fala certamente morrer, acabava a conversa. Ela dizia, não, o Senhor Deus disse, se comer desse fruto, vamos morrer. Aí ele não tem como avançar. Ela põe uma placa, proibido a entrada. Mas quando ela diz, veja, o certamente não morrereis, só é fruto de uma palavra duvidosa. Você tem uma dúvida? Eu tenho uma certeza. Ok? Você tem uma dúvida, Raquel? Eu tenho uma certeza. E a minha certeza é melhor do que a sua dúvida. Claro que você não vai morrer. Vamos então imaginar esse diálogo? Não, porque se a gente comer desse fruto, Larissa, podemos morrer. Claro que não vou morrer, era tudo que Eva precisava ouvir. Pronto, foi o golpe fatal. Depois daquilo, o que o texto vai dizer? Vendo Eva, que a árvore é boa, agradável aos olhos. Ele convenceu a Eva. E ele convenceu a Eva. Aí você disse tudo. Ele jogou o anzol e veio trazendo na carretilha. E hoje continua a mesma coisa. Mesma coisa, Newton.
É tipo uma dúvida, será que é na igreja que eu tenho que servir a Deus se brincar? É, Certamente é na casa. Será que eu preciso... Não, será que eu preciso da igreja? Porque eu sou igreja. Certamente você é. Certamente você é igreja, pode ficar em casa. Então veja, presta atenção, bom tema para pregar aí, Marquinho. Você está entre sua dúvida ou a certeza de Satanás? Qual é o seu dilema? Você está entre uma dúvida e uma certeza. As duas coisas podem destruir a sua vida. Mas como que uma certeza pode destruir a minha vida? Quando essa certeza é fruto da sua dúvida. Que é uma falsa premissa. Hã? Uma falsa premissa. É uma falsa premissa. Meu Deus, pessoal, eu fico maravilhado com as escrituras. Nem a mente mais inteligente do mundo poderia produzir um texto desse. A Bíblia é sobrenatural. É sobrenatural. Olha que diálogo impressionante. Como a Raquel disse, como que a serpente foi induzindo, sabe, foi jogando. Percebe? Desde aí o diabo ele sempre vai tentar suavizar o pecado. É o que o Nilton falou. É o que o Nilton falou. Será que eu estou na igreja? Ah, não sei se eu estou na igreja. Não, você não está na igreja boa, não. Ah, é a mesma, pessoal. É a mesma questão. Mesma estratégia. Hã? É a mesma estratégia. Eva parafraseou apenas uma pequena quantidade. São necessárias várias leituras para perceber que ela não disse a mesma coisa que Deus disse. Para a gente chegar nesse nível aqui, quantas vezes eu tive que ler, e falar assim, tem uma coisa errada aqui. Tem alguma coisa que não está cheirando bem nesse texto. Quando temos o conhecimento instável da palavra e nos afastamos um pouco, certo, Suzy? Que a gente está falando hoje? As consequências podem ser desastrosas. Satanás ensina os homens primeiro a duvidar e depois a negar. Ele os torna céticos primeiro e então aos poucos se tornam ateus. Vamos ler aqui. O pecado sempre começa na mente. Não, isso aqui também já mais ou menos falei. Assim é como você vê o pecado. Assim como o pecado realmente é. Eu achei esse desenho impressionante. Impressionante. Assim é como você vê. Bonito, sensual, mas o fim é assim como de fato é. Uma desgraça. Olha o que está acontecendo na humanidade desses milênios. Sim, Jaque. Pastor, eu acho assim, o que as pessoas menos pensam é que o pecado, ele tem as consequências. Certo. Então as pessoas, eu acho que até Satanás joga isso na cabeça de muitas pessoas. Deus perdoa. Sim. Deus perdoa. Deus é amor. Deus não tem problema com o pecado. Mas as consequências você tem que colher. Uhum. E aí a pessoa está lá com a vida destruída. Perfeito comentário. As consequências vão de qualquer jeito. E elas se esquecem de outro princípio dentro disso. Sem arrependimento não há remissão. Não há remissão, tem que ter arrependimento. Então veja, até mesmo as consequências de uma coisa que alguma pessoa escolhe, mas pelo fato de ele estar arrependido, ele passa bem. O perdão de Deus é o alimento para o arrependido. Ele entende dizer isso aí mesmo. Aliás, É a base de Romanos 6. então, aí a gente tem pessoas, por exemplo, tem pessoas que, como eu posso explicar isso de uma maneira, tem pessoas que, talvez eu vou entrar até na área da Leia,
Tem pessoas que sentem tão mal pelo que fez, que nem o perdão que Deus deu para ela é suficiente. Então, o que ele faz? Eu vou dar um exemplo. Veja, eu falo como homem, tá bom? Eu não falei que Deus disse isso, eu estou dizendo que eu penso, e aí você pode dizer que eu estou errado, qualquer um pode debater comigo, não tem problema. É um pensamento meu. Eu penso que o apóstolo Paulo era uma dessas pessoas. Porque eu nunca vi um cara querer sofrer tanto sabendo que não vai lá, que você vai se dar mal. Parece que ele ia para o perigo. Essa é a impressão mesmo. Por que parece que... Porque ele não fala, quer dizer, ele deixa mais ou menos nas entrelinhas, porque ele vai dizer do espinho. Eu acredito que o espinho na carne que o apóstolo tinha era um demônio, e ele vai dizer que é um demônio, que para que ele não se ensoberbecesse, ficava acusando ele. Você achando que você é o quê? Você matou criança. Você fez muitos órfãos. Você fez muitas viúvas. Você fez muitos lares chorarem. Sua mão está suja de sangue inocente. O cara que se converteu, olha para o passado dele e fala assim, que lixo humano eu sou. Por isso que ele vai... Olha, tem que ler, viu, Léa? As entrelinhas do apóstolo... jorrando de si os seus problemas traumáticos, dos quais eu sou o principal. Eu sou o pior de todos. O que ele está falando? Ele está jogando para fora que ele mesmo não aceita o que ele fez. Ele está colhendo. Então, tem pessoas já que colhem consequências. E se fortalece porque a misericórdia de Deus ajuda ele a vencer isso. Mas tem pessoas que acham que as consequências são poucas demais. E acho que por mais que ele faça o bem, ele não consegue apagar o mal. Não, exata. Isso é outro truque de Satanás. Porque uma vez que o Senhor nos perdoou, mesmo que eu colha as consequências, o perdão de Deus alimenta-me no momento de colher as consequências. Mas há pessoas que ultrapassam isso. Então você olha o apóstolo Paulo, você vê que ele está sempre indo para o perigo. Meu Deus do céu, Paulo, não vai lá, o pessoal vai te matar. Não estou nem aí, eu vou mesmo. É como se ele, exatamente, é como se ele falasse das entrelinhas assim, eu mereço mesmo. Mereço morrer. E vou dizer mais, e vou dizer mais. O clímax dele foi quando ele foi condenado à morte. Ele deve ter falado, Chegou minha hora. graças a Deus, ai. Lá vou eu. Vai esperar o quê também? O cara foi ao terceiro céu, cara, viu tudo aqui lá, o cara quer morrer mesmo. Eu quero ir para lá logo, né? Então você observa... Para mim, o viver é Cristo. E morrer é lucro. Então veja bem, mas só que para morrer, ele vai passar, porque o cara não simplesmente vai morrer de morte matada, o cara vai sofrer. Então, para o apóstolo Paulo, o sofrimento era uma bênção. Porque você vê quando ele, quando ele põe lá os sofrimentos dele, a lista de sofrimentos, o cara procurou aquilo, não é possível. É igual o Timóteo que foi parar a procissão lá e morreu apedrado, parece que ele queria morrer. Parece que ele queria, parece que quando o pessoal tirou ele do cesto, ele acordou e falou, pessoal, vocês trabalharam no meu plano, Rapaz, você pega a lista de sofrimento do apóstolo Paulo, que é uma coisa lindíssima, mas muito daquele sofrimento, Daiane, ele provocou. Ele poderia estar escape daquilo. Mas por que ele provocou? Porque no subconsciente dele, quanto mais ele sofrer, mais ele aplaca a culpa que ele tem por ter matado inocente. Gente, a gente não tem noção disso. Será que é daí que vem aquele povo antigamente que se açoitava? Sim, o catolicismo, não é isso aí, Sérgio? Dentro do penitência. É o alto flagelo. Penitência. Ora, isso é muito claro, é muito claro no filme A Missão. Goiás tem, né? Isso é muito claro naquele filme A Missão. Aquele filme é lindíssimo. Você fez? No filme A Missão, aquele contrabandista de índio mata o irmão dele num duelo.
E ele fica tão atormentado de culpa. É legal, sim. É muito bom. E aí ele passa a se autoflagelar, e quando ele vai para trabalhar em comissões nos índios, que ele matou muitos, eles arrastam a sua armadura, o maior sofrimento na chuva, porque tem pessoas, Jaqueline, que acham que o sofrimento que ele está tendo por causa do pecado é pouco ainda. Ele tem que pagar mais. Tem uma ramificação no catolicismo, chama Opus Dei. Opus Dei. Uma ramificação, né, de alto nível. Eles usam uma presilha na perna. Sim. De autoflagelação. Vai apertando. Machucando, né? Claro que tudo isso, na minha opinião, não é nem teologia. Isso aí, para mim, é uma deficiência psíquica. Nesse sentido. Hã? É uma vida triste. O autoflagelamento. Só que o cara nunca vai se contentar com aquilo. Quanto mais ele se esfolar, quanto mais ele se ferir, quanto mais ele se machucar. E a base é mérito e obra. É mérito e obra, que ele nunca vai chegar no nível. De santidade. Nunca vai chegar o que a mente dele... Porque de repente na mente dele, olha que interessante a mente humana, na mente dele, ele estabeleceu um nível de sofrimento que vai poder aplacar o que ele fez. Mas isso é mentira. Ele nunca vai chegar nesse nível. Que é a ideia do purgatório, né? Purgar. Exatamente. Vamos indo para a parte final? São 10h25, vamos ter naquela. Curiosamente, essa mentira... Certo, Jaque? Beleza? Oi. Aproveita, fica à vontade. Aproveitando o gancho e o último slide que o senhor falou, a respeito de Satanás, ele quer tornar o homem cético para tomar... Aham. Só que aí fez a confusão na minha cabeça quando o senhor falou que ateísmo, que na verdade o Satanás nem se preocupa com Sim, nesse sentido não. Não. No sentido original, não. Porque uma coisa é ser ateu por escolha, outra coisa é ele passar do cepticismo para o ateísmo. É um degrau. Exatamente, porque o séptico para o ateu, ele é um apóstata. E o ateu, só por ser ateu, ele pode vir a crer. Lembra que eu falei isso em Hebreus? O apóstata é aquele que crê, mas decide ser ateu depois. Esse não tem jeito. Mas o ateu, ele nunca creu. Mas esse tem mais possibilidade de crer. Inclusive, acontece muito a conversão de ateu do que do cara que era cético e se tornou ateu. Então, o que eu falei na primeira parte foi, quando o cara parte do ateísmo puro e simples, ele pode ter uma conversão. Mas quando o ateísmo dele não partiu do ateísmo, mas partiu de uma crença, é pior ainda. É nesse sentido. Obrigado. É uma apostasia. Você entendeu agora? Então, de onde que partiu o ateísmo dele? Não, o ateísmo dele partiu de uma questão intelectual. Ótimo, esse cara pode se converter. De onde que partiu o ateísmo dele? Não, o ateísmo dele partiu do cepticismo. Não, então esse cara aí já é uma apóstata, já. Tá? Porque não é isso que Pedro disse? Era melhor que nem tivesse conhecido do que conhecer e abandonar? Isso aí. Meu Deus, não é. Pessoal, o pastor Giovanni falou uma coisa certa. Falar a linguagem dele, não a linguagem religiosa, gospel. Não é um cara falando a tua linguagem. Não. Você chegar para um ateu e dizer assim, qual é o motivo do seu ateísmo? O motivo do meu ateísmo é porque como eu já sei disso, que eu já escutei testemunho, eu cresci num lar de ateus, meus pais eram ateus, eu cresci no ateísmo. Ou a pessoa vai dizer, não, eu sou ateu porque eu comecei a ler muito filosofia e realmente vi que Deus não existe. Ok, esse cara tem chance. Mas se o ateísmo dele veio porque ele meio que se decepcionou com Deus, começou a duvidar de Deus, não conseguiu administrar o sofrimento, foi ferido na igreja, isso aí é complicado. Mas
Mas tudo é possível. Ah, o aposta não. O aposta é impossível. O texto vai dizer textualmente. Impossível. É a mesma palavra para Deus se arrepender do mal. É impossível, porque Deus não faz mal. É uma palavra muito pesada. Curiosamente, essa mentira que Satanás falou para Eva foi exatamente a segunda que ele usou para tentar Jesus. Você é filho de Deus, então atira-te aqui abaixo que não vai acontecer nada com você. Foi a mesma mentira. É certo que não morrereis. Pode se atirar daqui. É certo que não morrereis. Percebe? Você pode fazer o que quiser, que nada de mal vai te acontecer, porque Deus é com você. Vamos parar aqui, meus irmãos? Vamos tomar um café?